Olá a todos, muito bem-vindos. Eu sou a Mariana. Eu sou o Henrique. E este é o JMJ Convosco. No episódio de hoje temos um convidado especial. É natural do Porto, padre salesiano, pároco de Santo Condestável e de Nossa Senhora dos Prazeres, é coordenador da Pastoral dos Salesianos de Lisboa e está responsável pela cerimónia de acolhimento ao Santo Padre na JMJ de Lisboa em 2023. Temos connosco o Padre Luís Almeida. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, pela possibilidade de estar aqui convosco. Obrigado, Sr. Padre, pela sua presença e lançamos já a primeira pergunta. O que é que fazia na altura das Jornadas Mundiais da Juventude de 1991? Bem, na realidade não faço a mínima ideia, porque tinha 5 aninhos e estaria provavelmente pelo Porto, ainda sem grande consciência do que se passava a nível da Igreja e sobretudo ligada à Jornada Mundial da Juventude, não é? Agora, à distância, consigo perceber obviamente a grande importância que esta jornada teve e a grandeza do evento que foi, não é? Na sua opinião, esta jornada marcou o início de um mundo novo? Talvez não o início de um mundo novo, mas o despertar do mundo para muitas coisas, não é? A Jornada Mundial da Juventude de 91 é a primeira jornada depois do fim da divisão da Europa, não é? Do fim da União Soviética, é o regresso, e é a primeira com a participação também dos jovens do leste da Europa e por isso também profundamente marcada por esta realidade. E é também o regresso do Papa João Paulo II a casa, não é? Depois de tudo de tanto que contribuiu para o fim desta divisão, não é? Também através do seu pontificado e do seu próprio testemunho. Acaba por ser muito importante e por ser muito significativo esta Jornada Mundial da Juventude, exatamente em que gesto ocorre, exatamente neste contexto que a Europa estava a viver naquele tempo, não é? Por isso, mais do que o início do mundo novo, é com certeza o abrir os olhos também para uma realidade juvenil daquele lado da cortina, não é? Que existia na altura, o poder dar-se conta do quanto a juventude, apesar de tão limitada na vivência da sua fé, soube também acolher esta transmissão da fé e soube depois manifestá-la e vivê-la de uma forma tão bonita como vemos depois na vivência da própria Jornada Mundial da Juventude. E o que é que nos leva realmente a sentir-nos filhos de Deus, tal como o Papa João Paulo II afirmava na homilia? O que nos leva a sentir-nos filhos de Deus é, sem dúvida, esta capacidade de nos deixarmos amar por Ele, não é? E o Papa também salienta muito isto, não é? Que verdadeiramente somos chamados a sentir-nos amados. E é isto que, a partir daí, também nos faz viver esta filiação divina, esta grandeza da filiação divina, que depois se faz também testemunho de fé, não é? Se nos começou a ouvir agora, estamos a falar com o Padre Luís Almeida, responsável pela cerimónia de acolhimento ao Santo Padre nas Jornadas Mundiais da Juventude de Lisboa em 2023, sobre as jornadas de 1991. Convosco. Neste ano de 1991, o que é que podiam esperar os jovens desta Jornada Mundial da Juventude? Acho que podiam esperar uma grande manifestação de união, não é? Uma grande manifestação de união depois de um período em que não vivíamos tão unidos quanto gostaríamos de viver, e por isso também uma manifestação grande de como a Igreja verdadeiramente está presente em todas as partes da Terra e como verdadeiramente se manifesta como uma Igreja una e como uma Igreja que está ao lado de todos os povos e presente no coração dos jovens de todos os povos. E acho que isto que é uma realidade que naquela altura foi também muito bonita, muito importante e muito significativa para os jovens que viveram as jornadas, não é? E pegando nessa vivência dos jovens que estavam nessa jornada, que legado é que acha que ficou desta própria jornada em Częstochowa? Então ficou sobretudo, do meu ponto de vista, e um bocadinho olhando também depois àquilo que é a história da Igreja naquela terra, ficou sobretudo para o povo polaco um grande reconhecimento nos confrontos de um Papa que é seu e que nunca esqueceu a sua terra, e por isso também uma grande presença, um grande sentir-se unidos à Igreja Universal, de quem eles foram sempre tão devotos e tão próximos, apesar das dificuldades que viveram.
E como legado ficou com certeza a certeza de que não só a fé pode ser vivida em todos os contextos, mas como verdadeiramente a fé é aglutinadora, a fé gera união, a fé gera verdadeira proximidade entre todos e vai muito para além das barreiras que humanamente lhe podemos impor. E fica o legado exatamente da perseverança desta juventude polaca, da perseverança de como foram capazes de enfrentar tudo aquilo que enfrentaram e também a alegria que demonstraram, não é? Que se vê sobretudo nos vídeos e nas imagens que vamos vendo desta jornada, a alegria que demonstraram também em acolher todos aqueles que quiseram ir à Polónia, todos aqueles que quiseram estar ali presentes. E acho que isto é um legado que para os jovens é muito bonito, um legado de perseverança, um legado de alegria que verdadeiramente depois acabam por continuar a ser cultivados em cada jornada, em cada manifestação juvenil também e do coração jovem da Igreja. Padre Luís, pergunto-lhe se o perfil dos jovens de hoje é o mesmo daqueles que participaram em 1991 nas jornadas de Częstochowa. O que é que mudou? O que é semelhante? O que é diferente? Bem, o perfil dos jovens de hoje não é semelhante aos jovens do ano passado ou de há pouco tempo atrás, por isso não existe um perfil de jovens, um perfil de juventude, não é? Existem realidades juvenis e mundos juvenis muito variados e por isso é difícil traçar, acho eu, um perfil de jovens. Mas com certeza que os jovens de hoje são jovens completamente diferentes daqueles de 1991, com vivências e com experiências muito diferentes e sobretudo com vivências de fé também completamente diferentes, não é? Ligadas a realidades completamente diferentes. Acho que de semelhante mantém-se aquilo que se mantém desde sempre, que é os jovens são profundamente marcados por uma ânsia de salvação, por uma ânsia de conhecer Deus, por uma ânsia de ver Deus presente em muitas realidades e sobretudo de o reconhecer, não é? Apesar de às vezes não se darem conta. Mas é claro que as diferenças são provavelmente, e são mesmo muitas, não é? Tirando que temos uma realidade juvenil muito mais cheia de informação que não naquele tempo, uma realidade juvenil muito mais marcada por experiências de fé ligadas mais, se calhar, ao serviço, mais à realidade da proximidade para com os outros e não tanto somente a uma realidade mais devocional ou que era mais típica, se calhar, daquela época dos anos 90. Temos um perfil de jovem diferente, porque um jovem que, apesar de estar sempre e constantemente em busca, como desde sempre, são jovens, se calhar, muito mais abertos à sua própria realidade, jovens muito mais, se calhar, concentrados no outro e que encontram nestes momentos de encontro e nestes momentos também de vivência de fé a possibilidade de expressar isto mesmo. Por isso, jovens profundamente diferentes, apesar de unidos por aquela semelhança que há desde sempre, né? Que é este desejo, esta ânsia da busca de Deus. Estamos à conversa com o Padre Luís Almeida sobre as Jornadas Mundiais da Juventude de 1991 em Częstochowa. Pegando agora nestas diferentes vivências juvenis que o Padre Luís referia, o Papa João Paulo II, na sua homilia no Santuário de Asnagora, referiu-se ao recurso às drogas como algo que indicava que os jovens tinham perdido as razões pelas quais viver. Na sua opinião, isto é verdade? Ou seja, atualmente continuamos a encontrar esta postura? E se sim, que drogas é que podem ser estas drogas que nos levam a perder as razões de viver? Provavelmente as drogas não são as mesmas ou a realidade não é a mesma, não é? Em 91 estamos num período em que somos mesmo marcados por esta realidade mais premente da droga mesmo entre os jovens, não é? Talvez hoje esta busca de razões de viver é a mesma. Esta busca de sentido existe, ou seja, vemos na juventude de hoje, na maioria da juventude de hoje, apesar de vermos um renascer de tantas coisas e de tanta forma de procurar razões para viver nos jovens, mas vemos que ainda há muito esta ânsia de procurar razões para viver e de procurar sentidos da vida em sítios errados e de formas profundamente erradas e que são deturpadas, não é? Por isso, isto ainda acontece e acontecerá sempre
porque o jovem é em si mesmo, por definição, alguém que está constantemente em busca de razões para viver. E por isso mesmo, aliás, o homem em si é alguém que busca razões para viver, e nós dizemos com muita certeza que essas razões de viver as conseguimos encontrar na fé e em Deus. Mas hoje em dia são muitas outras coisas que podem alienar o jovem destas razões para viver, não é? Se calhar não tanto as drogas propriamente ditas, dependendo, claro, sempre das realidades e dos contextos onde estão inseridos, mas talvez na nossa sociedade, no nosso contexto, na nossa realidade, as drogas sejam muito mais as drogas, se calhar, de uma autorreferencialidade, de uma busca de felicidade somente para si. São, se calhar, as drogas de uma sociedade profundamente marcada por uma informação e por uma informação que engana. São drogas marcadas por tantas realidades que desviam os jovens do centro, não é? Do centro, que é a entrega de si mesmo, a busca da sua felicidade, procurando fazer outros felizes, que é algo que verdadeiramente nos preenche e que nos dá razão de viver, não é? Se calhar também a droga da busca deste prazer em si mesmo, para si mesmo, sem procurar um verdadeiro sentido para as coisas que faz. Isto existe e acontece ainda, mas a verdade é que acho que, e sobretudo como salesianos, temos esta capacidade de olhar para a realidade juvenis com muito otimismo e com muita alegria também, ao ver o renascer do renascer nos jovens deste sentido de Deus, desta alegria de ser igreja, desta alegria de se sentirem verdadeiramente chamados e convocados por Cristo para ser bons e para fazer coisas boas pelos outros, e acho que isto também está muito presente. Por isso, a postura acaba por ser marcada nas duas vertentes, dependendo muito da própria realidade, mas hoje em dia conseguimos notar claramente sinais de um renascer na fé que é muito claro. Então nesta nossa igreja portuguesa temos notado isto de tantas maneiras também. Por isso vemos os jovens, sim, com dificuldade em encontrar razões para viver, mas numa busca muito sincera dessas razões, e acho que isto que tem sido muito bonito também de reconhecer. Nesta jornada, o Papa João Paulo II disse que os jovens são mensageiros da boa nova da salvação. Pergunto se os jovens de hoje estão preparados para ser estes mesmos mensageiros. Acho que preparados a 100%, nem jovens nem adultos, não é? Isto de ser mensageiro da boa nova é mesmo um deixar-se habitar por Deus e o ir aprendendo a fazer. Mas, sobretudo, os jovens de hoje, e falo sempre desta realidade que vamos acompanhando, os jovens de hoje são verdadeiramente claras testemunhas da presença de Deus no mundo e na sua vida. Acho que são cada vez mais preparados para isto e vivem-no de forma muito, muito clara, não é? Num empenho claro de viver a própria fé e de a anunciar também aos outros. Por isso, acho que há sinais muito bonitos e muito claros desta realidade. Isto é algo que nos deve deixar também profundamente contentes. É claro que em todas as Jornadas Mundiais da Juventude, se lermos todas as homilias dos Papas, em todas as Jornadas Mundiais da Juventude até agora, este apelo a que os jovens sejam verdadeiramente missionários da Boa Nova e sejam verdadeiramente presença de Cristo no mundo e anúncio de Cristo no mundo, está sempre presente e vai estar presente até ao fim dos tempos, porque é esta a missão da Igreja em si e de todos aqueles que estão na Igreja, e cada vez mais nos damos conta que para ser e para anunciar o Evangelho aos jovens e àqueles que devem verdadeiramente ser também a força viva da Igreja atual, ninguém melhor do que os próprios jovens, não é? Jovens missionários de jovens que verdadeiramente vivem e anunciam a própria fé. Isto está a acontecer e vemos que acontece, e esta própria Jornada Mundial da Juventude e a preparação também da Jornada Mundial da Juventude de 2023 também tem sido muito, muito clara também nisto, não é? Jovens que testemunham e anunciam a sua fé também com muita vontade e com muito vigor, e acho que isto é um sinal mesmo muito bonito de como a Jornada Mundial da Juventude tem ajudado os jovens a fazer caminho também nesta dimensão de testemunho da própria fé.
Por último, Padre Luís, de forma breve, que mensagem é que gostaria de deixar aos jovens que se estão a preparar para esta Jornada Mundial da Juventude em Lisboa em 2023? Que verdadeiramente vivam com alegria, uma alegria verdadeira, este tempo de igreja que vai ser a Jornada Mundial da Juventude. Acho que se cada jovem se sentir verdadeiramente feliz por participar na Jornada Mundial da Juventude, por se encontrar com Jesus Cristo, através do seu encontro com o Papa, através do seu encontro com os milhares e milhares de jovens que virão até Lisboa, esta alegria depois é de tal forma preciosa que acaba por ser contagiante, por invadir a própria vida e através disso também chegar aos outros. E acho que este pelo menos é o meu grande desejo, é que verdadeiramente esta seja uma oportunidade de mostrar como Jesus Cristo faz feliz e como a Igreja é sobretudo uma anunciadora de alegria. E uma alegria que nasce desta certeza que Cristo também caminha connosco. Por isso, a cada jovem, o desafio é mesmo que se sintam verdadeiramente felizes por participar nesta Jornada Mundial da Juventude e que mostrem essa felicidade, ajudando a preparar a Jornada Mundial da Juventude, rezando pela Jornada Mundial da Juventude e vivendo-a em pleno nessa felicidade que só Cristo pode dar à própria vida. Muito obrigado, Padre Luís, pela sua presença e pelas suas palavras. Nada. Para aqueles que nos ouvem na rádio, saiba que também nos pode ouvir na app Anima, no Spotify, no Anchor e na Apple Podcasts. Até para a semana.